nerds! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos discutir um dos animes mais comentados e mais criticados dos últimos anos, Dragon Ball Super, que desde o seu lançamento vem dividindo opiniões, com muitos dos seus fãs amando e muitos dos seus fãs também criticando vários aspectos dessa saga. Eu vou fazer uma análise completa dos pontos positivos e dos pontos negativos dessa saga. Vou começar o vídeo trazendo os pontos positivos primeiro e só depois eu venho trazendo os pontos negativos. Na minha opinião, o primeiro ponto positivo foi a expansão do universo Dragon Ball, no qual, para mim, na minha opinião, esse foi o maior mérito de Dragon Ball Super. A introdução de novos universos e de novos personagens como Bills, Whis, outros deuses da destruição e outros personagens trouxe uma nova dimensão à franquia. Isso abriu portas para histórias grandiosas e complexas, aumentando a oportunidade da série e dando aos fãs a sensação de que Dragon Ball ainda tem muito a oferecer. O segundo ponto positivo para mim foi o retorno de personagens clássicos, como o Freeza, que estava esquecido no inferno e foi ressuscitado para participar do Torneio do Poder para ajudar os Guerreiros Z a salvar o universo. E sua participação foi muito significativa na vitória do Universo 7. Agora, pensa na nostalgia que nós fãs tivemos ao ver o Lagartixa, a lagartixa mais malvada e mais poderosa de todo o universo, lutar ao lado dos seus maiores inimigos, o Goku e o Vegeta. Foi icônico. Nossa, foi assim de arrepiar. Eu amei isso. Uau! Parabéns, foi um momento muito bom. A introdução dele, pra mim, a história envolvendo ele, o Goku indo lá falar com ele, o Vegeta, né? Não, você tá louco? O Freeza. Gente, isso assim foi muito bem feito. Eu amei demais isso. E além do Freeza, nós vimos também o retorno do Trunks do futuro, que trouxe também uma carga emocional forte para essa saga. E o retorno do Tenshinhan, que ficou apagadinho na saga Majin Buu e que agora na saga Super nós o vimos lutar novamente. Preciso falar também do Mestre Kami, que embora ele sempre esteja presente na trama Dragon Ball, que ele nunca tinha ficado esquecido, já fazia tempo que nós tínhamos o visto lutar, e agora em Dragon Ball Super nós o vimos lutar, e o velhinho tarado nos mostrou que idade não é documento, mostrando o potencial de suas técnicas como Mafuba. O terceiro ponto positivo foi a animação ter melhorado ao longo da saga. A animação Dragon Ball Super começou um pouco conturbada, mas melhorou significativamente ao longo do tempo. A saga do Torneio do Poder, em particular, é um exemplo de como a série conseguiu se redimir, entregando lutas épicas com animações de alta qualidade. As cenas de ação são dinâmicas e envolventes, o que fez nós, os fãs, muitas vezes ficarmos na ponta da cadeira ou na ponta do sofá. E o quarto e último ponto positivo, na minha opinião, foi a introdução de novas transformações. As formas Super Saiyajin Blue e Instinto Superior se tornaram icônicas e foram recebidas pelos fãs com muito entusiasmo. Essas formas não só aumentaram os poderes dos participantes, como também introduziram novas cores e conceitos, mantendo a série empolgante. O Instinto Superior em particular trouxe um novo nível de profundidade à técnica de luta de Goku, mas também trouxe alguns probleminhas, que é o que eu vou falar agora nos pontos negativos. Vou falar também dos pontos negativos da forma Super Saiyajin Blue. Então agora, que eu já falei os pontos positivos, foram esses 4, eu vou passar para os pontos negativos. Embora a ideia de uma nova forma divina tenha agradado muitos fãs, a forma como essas transformações foram introduzidas no anime deixou muito a desejar, na minha opinião. O Super Saiyajin God, por exemplo, exigiu um ritual envolvendo outros Saiyajins, o que pareceu para mim um pouco forçado e estranho. Além disso, logo em seguida, o Goku parece ter dominado o Super Saiyajin Blue quase que automaticamente, e isso para mim diminuiu um pouco do peso e da grandiosidade que essas formas deveriam ter. Depois temos o Instinto Superior, que foi uma das transformações mais poderosas e visualmente mais impressionantes de Dragon Ball Super. No entanto, o que deveria ser uma técnica rara e difícil de ser alcançada é dominada pelo Goku de uma maneira relativamente rápida. A forma como ela atingiu essa transformação no meio do Torneio do Poder, sem um treinamento prolongado e sem uma explicação adequada, fez com que muitos fãs achassem que essa evolução foi apressada e um tanto forçada, diminuindo a importância da jornada e do crescimento do personagem. O segundo ponto negativo para mim foi a falta de criatividade no design das novas transformações. O Super Saiyajin Blue, por exemplo, é o Super Saiyajin normal, apenas com o cabelo azul, que o diferencia do Super Saiyajin normal. Isso gerou uma crítica enorme por parte dos fãs,
que acharam essa transformação um pouco preguiçosa e um pouco inovadora. Nós sabemos que quando o Super Saiyajin ele muda, como quando ele sai de 1 para 2 para 3, ele muda seu corpo. Então nós vemos a transformação do poder grande que ele tá através do seu corpo. E aqui nós vimos que ele mudou apenas a cor do cabelo. A série, em vez de criar realmente algo novo e inovador, a série optou em trocar somente a cor do cabelo, que para muitos fãs foi uma oportunidade perdida da série trazer novas estéticas e novos conceitos visuais. Além disso, Dragon Ball Super apresenta inconsistência nos termos de design e impacto. Por exemplo, o Super Saiyajin Gold tem uma aparência mais magra e simplificada, enquanto o Super Saiyajin Blue tem uma aparência semelhante, igual ao Super Saiyajin normal. Essa falta de coesão visual entre as formas, sem uma progressão clara ou conceito simplificado, fez com que as transformações perdessem um pouco do impacto visual que as transformações clássicas de Dragon Ball Z tinham. O terceiro ponto negativo é o desenvolvimento apressado. Um dos maiores problemas de Dragon Ball Super, na minha opinião, e que me incomodou bastante, é a forma com que os personagens passam rapidamente de uma forma para outra. Em Dragon Ball Z, cada nova transformação era um evento monumental, algo que exigia muito esforço, treino e geralmente vinha de um grande sacrifício emocional. Em Dragon Ball Super, no entanto, as transformações acontecem com tanta frequência e tão rapidamente que perde um pouco do peso do impacto e da emoção. Na minha opinião, quando o Goku e o Vegeta alcançam uma nova forma sem um arco de desenvolvimento significativo, sem mostrar o verdadeiro custo dessa evolução, para mim, a transformação parece menos significativa. Isso acaba enfraquecendo a narrativa, pois o público não sente a mesma conexão emocional ou atenção que sentiu nas sagas anteriores, tirando a transformação Super Saiyajin 3, tá? O quarto ponto negativo é a inconsistência na trama no enredo. Em várias ocasiões, a história pareceu desarticulada ou forçada, com arcos que não se conectaram tão bem quanto poderiam ter se conectado. Alguns exemplos incluem o arco do Goku Black, que apesar de ter uma premissa interessante, deixou muitas perguntas sem respostas, e soluções que pareceram apressadas. O quinto ponto negativo foi a falta de desenvolvimento dos personagens secundários. Embora eu tenha gostado muito da introdução de novos personagens fáceis de se gostar, como foi o caso do Whis, do Bills, eu senti a falta do desenvolvimento de personagens clássicos que eu já gostava, que nós, fãs, já gostávamos, como foi o caso do Gohan, do Piccolo e até mesmo do Vegeta, que em alguns momentos não tiveram o desenvolvimento merecido que deveriam ter. O foco excessivo no Goku como o herói principal da trama deixou pouco espaço para esses personagens queridos também por nós brilhassem como eles brilhavam lá em Dragon Ball Z. O sexto ponto negativo que eu preciso comentar nesse vídeo foram os problemas com a animação inicial. Como eu mencionei anteriormente, o início de Dragon Ball Super foi muito difícil. Nos primeiros arcos, especialmente na Batalha dos Deuses, a animação foi muito criticada pelos fãs, apresentando cenas mal desenhadas e movimentos inconsistentes. E isso foi um golpe para nós fãs, que esperávamos uma produção mais bem feita, uma produção mais polida. Essas animações, elas foram tão mal feitas que elas geraram até muitos memes na internet. Criou aí uma onda grande de críticas em cima dessas animações. Mas, como eu já falei anteriormente, foi o início. O início foi bem difícil, mas depois eles melhoraram bastante e a obra, ó, chuchu beleza, melhorou bastante e foi bacana a animação. E o sétimo e último ponto negativo que eu trago foi o excesso de fila e a repetição de formatos. Para mim e para muitos outros fãs, a quantidade de fillers que Dragon Ball Super trouxe desagradou bastante. E para muitos fillers tenham sido muito divertidos, muitos pareciam ser desnecessários, prolongando somente a história sem acrescentar muito valor. Além disso, Dragon Ball Super trouxe muita repetição de fórmulas que nós tínhamos visto muito em Dragon Ball Z. A fórmula do Goku de sempre alcançar uma nova forma para derrotar o vilão no último momento se tornou previsível. E essa previsibilidade por nós fãs acabou diminuindo nossa emoção nos finais das lutas. Na minha opinião, o anime deveria ter conversado com o mangá, porque no mangá passou uma emoção. Já no anime não teve essa emoção que o mangá passou. E esses erros, muitos erros que foram cometidos na animação, eles foram cometidos porque ele não manteve a conversa com o mangá. Ele quis se afastar um pouco do mangá e isso acabou trazendo muito desgosto para nós fãs.
Eu posso ler 10 vezes o mangá e eu vou sentir a emoção, mesmo não sendo mais inédito para mim. Eu vou sentir a emoção lá no mangá. As cenas, os diálogos são impressionantes, mas se eu assistir a mesma quantidade de vezes a série, a animação, eu não vou sentir por causa da previsibilidade, por causa de muitos errinhos que poderiam ser evitados se tivesse mantido esse diálogo, essa comunicação com o mangá. Como vocês viram, eu listei aqui no vídeo mais pontos negativos do que pontos positivos. Porém, se nós colocarmos na balança os pontos positivos e os pontos negativos, nós veremos que os pontos negativos, mesmo tendo sido muitos, eles não destruíram o sucesso de Dragon Ball. E na minha opinião, esse sucesso se deve à introdução de personagens marcantes, de personagens que foram fáceis de serem adorados, como foi o Bills e o Whis. Esses personagens trouxeram um peso gigantesco ao Dragon Ball Super. E por eles terem resolvido os problemas da animação que estava ruim. As cenas do Torneio do Poder, que foram essas cenas que levou nós, os fãs, à euforia, à loucura, elas estavam ótimas, estavam excelentes. Porque foi nesse momento que teve as lutas, batalhas, onde mostrou ali os verdadeiros vilões, né? Que eu não sei nem se posso dizer vilões, porque cada um estava lutando pela sua sobrevivência. Mas foi ali onde trouxe os adversários fortes de outros universos. Então, naqueles momentos, as cenas estavam excelentes. E isso foi que se deu ao sucesso de Dragon Ball Super. Mesmo com tanta crítica, com tanta coisa ruim que teve, nós amamos Dragon Ball Super. No mangá, nós já vimos que tem a Sagamoto, tem outra série que eu esqueci o nome agora, que é visto pra cima. O nível de Dragon Ball elevou. E isso também faz nós, fãs, gostarmos bastante de Dragon Ball. Dragon Ball Z acabou no nível, Dragon Ball Super veio em outro nível totalmente diferente, tá? Lamouro já tá em outro nível totalmente diferente, e já tem outra, sabe, que eu falei que eu já esqueci o nome, que eu não lembro agora, que já tá em outro nível. Então isso tá levando pra cima, e isso é legal. Esse é o sucesso de Dragon Ball que nós tanto amamos. Isso faz com que nós fãs nos agrade sempre com Dragon Ball Super. E se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, te convido a deixar o seu joinha. E se não é inscrito ainda, se inscreve, amigo, amiga nerd, e ativa o sininho para continuar recebendo os meus vídeos. Fui!